Amados irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Gostaria de ouvir esses homens de Deus aqui. Tem muitos servos do Senhor que assomam-se a esta casa hoje, que tem a palavra do Senhor para nos ministrar. Mas, por determinação do nosso presidente, aqui representado pelo pastor Samuel César, e certamente pela vontade de Deus, coube a mim meditar com os amados irmãos esta noite, nesta reunião que nós denominamos de Seminário de Crescimento Espiritual. Amém? Eu venho assim de uma maratona um pouco puxada, desde sexta-feira, falando todos os dias, e domingo 3 reuniões, acaba a irmã Vera me conhece assim, me conheceu pivetinho, e a gente esquece que os anos cobram sua fatura, né? E a gente eu estou chegando aos 60, e aos 60 anos de idade, olha aí. Então a gente sente o peso dos anos. Mas é com alegria que eu quero compartilhar com os irmãos algo da palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. O capítulo é o de número 3. Eu sei que nós, os servos do Senhor, por força da nossa fé, nós temos uma aptidão, um anelo pela palavra do Senhor. Ela é o fundamento da nossa fé. E a palavra, sobretudo, pregada, ensinada, entendida, aplicada, vivida. É ela o instrumento do Espírito Santo na edificação da igreja e em particular de cada um de nós. Então a gente tem que voltar ao texto, sempre ao texto, e eu quero ler nesta ocasião com os amados os versículos de número 12 ao 17. Carta aos Colossenses, onde lemos o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Meus irmãos, eu tomo esse texto esta noite para junto pensarmos em como nos apropriarmos da paz de Cristo
como meio de vencer as crises e lutas da vida. Eu digo isso porque a gente vai caminhando na fé, e por ossos do ofício, nosso trabalho é lidar com pessoas, com gente como a gente, buscando pelo Evangelho e no Evangelho, através desse Evangelho, compreender a vida e sobretudo a vida cristã. E nessa observação que a gente vai tendo e ao longo da vida, e pensando e refletindo, a gente vai também percebendo que mesmo no meio evangélico, há muitos de nós que não estamos conseguindo instrumentalizar adequadamente os recursos da graça de Deus para viver acima das crises da vida. Eu não estou falando das crises comuns, eu vou definir aqui em instante, mas das crises existenciais, aquelas que roubam de nós o sentido da existência, o significado da vida e a esperança, perspectiva de dias melhores. Eu sei que a igreja não é do mundo, mas está no mundo. E não é de agora. Esses dias, participando de conferências mais didático-teológica, na área mais didático-pedagógica, a gente vem elaborando, tentando entender isso. Não é só de agora. A igreja militante, peregrina, em todas as eras e épocas da história da humanidade, de alguma forma, em momentos com menos intensidade, outros com maior intensidade, sempre sofreu a influência da cultura dominante à sua volta. Aqui no Ocidente cristão, e no Ocidente cristão vamos limitar ainda mais aqui as Américas, e na América nosso país, há muito tempo, por força de N fatores aí, culturais, filosóficos, ideológicos e até religiosos, eu vou tocar nisso rapidamente, nós de alguma forma passamos a entender, conscientemente ou não, a existência da perspectiva da cultura sem Deus à nossa volta. E a gente caiu, ou a tendente a cair em dois perigosos erros. De nos tornarmos ilusionistas demais, e até no trimestre da escola dominical que estudamos, encerrou domingo, tivemos lá uma lição sobre a ideia da fé do pensamento positivo, da palavra, da confissão positiva. Isso vem lá de longe, desde Norman Vincent Peale, Don Gossett e correntes mais psicológicas que também está no arcabouço da construção da mentalidade de toda a cultura. Nós não vivemos isolados num gueto, numa caverna, não. Nós somos homens, no sentido de ser humano, gente do nosso tempo. Só que nós temos o Evangelho que é supracultural. Ele não é resultado, na sua origem, de nenhuma cultura, embora tenha influência de culturas outras aqui. Na palavra de Deus, o mundo antigo, a cultura judaico-cristã, essa coisa toda, existe. Mas o Evangelho é maior do que isso. A palavra de Deus é maior do que tudo isso. Bendito seja o nome do Senhor. E essa assimilação dessa cultura, dessas ideias à nossa volta, fragilizou muitos de nós. Porque no erro que eu já citei de se tornar ilusionista, vem uma negação da realidade. E a fé cristã não é um escapismo
alienante. A fé cristã é uma convocação para que eu e você coloquemos os pés no chão da vida, na estrada da existência e caminhemos confiando em Deus. Ele está presente, Ele está conosco. Daí o fato das Escrituras, mesmo naquele texto que nós admiramos, e eu estudo as Escrituras há algum tempo, os irmãos sabem, o texto de aos Hebreus capítulo 11. A maioria daqueles que lá estão, e nós os chamamos de os heróis da fé. Honestamente a Bíblia diz lá, eu acho isso extraordinário, porque alguns foram poderosos, conquistaram reinos, puseram em fuga exércitos de inimigos pela fé, apagaram a força do fogo, talvez pensando em Sadraque, Mesaque e Abedênego, fecharam a boca de leões. Mas aí o texto lá mais adiante vai dizer: faltar-me o tempo para contar, desde Jefté, Baraque, Sansão, Gideão e outros, homens que viviam fugitivos, escravos, errantes, moravam em cavernas, não tinham roupa com que se vestir, vestiam de peles de animais. E aí eu acho extraordinário, porque todas as Bíblias, as versões da Bíblia que eu tenho lá em casa, bem umas 54 versões diferentes, não traduções, versões, abre um parêntese e põe uma expressão entre parênteses: homens dos quais o mundo não era digno. E essa palavra mundo lá tem essa conotação que eu estou dizendo aqui. Foram o que foram, sofreram o que sofreram, antagonizaram com tudo aquilo lá, porque não eram homens cuja alma estava afetada pela cultura dominante. Eram quase que peixe fora d'água, colônia de peregrinos. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu temo, pode ser um temor imbecil meu, e penso ter respaldo nas Escrituras, quando a igreja, porque a igreja enquanto igreja, na qualidade de igreja e povo do Senhor, for tratada muito amistosamente pelo mundo à sua volta, é sinal de que ela não está perturbando e importunando mais, não é? Nós somos colônias de peregrinos. Mas o outro erro possível de acontecer, tão grave quanto, é se deixar atingir por uma negatividade patológica, doentia, estressante, que rouba de nós a força para caminhar. Eu penso que é por isso que as Escrituras colocou aqui nas páginas sagradas tudo que aconteceu com os personagens da Bíblia, de bom e de ruim, estão lá, está lá. Deus tinha um grande amigo, aliás, o único homem da Bíblia chamado de amigo de Deus foi Abraão, né? Deus poderia ter, não, é um pequeno deslize, ok, deixa o meu amigo em paz aí. Falou assim: coloca aí na vida de Abraão como um grande lençol branco, alvejadíssimo, põe lá, ainda que opacamente, 2 manchas da mentira. Eu não queria ser membro da família de Jacó, nem que a vaca tossisse. Se perguntasse para mim, você queria ser membro da família do patriarca Jacó? Eu não queria. Eu não ia escolher ser membro lá. Da de Davi, então, misericórdia. Porque a Bíblia é assim. Até porque ela conta a história dessa espécie. Tem um livro aí, escrito recentemente, ele é recheado de heresia. Senão, no todo é uma heresia maluca. Escrito, pastor Isaías, por um judeu. Me passou o nome dele agora. O título, aliás, são 2 títulos, comentava com o pastor Johnny Jr. hoje. Ou foi com você, ou foi com outro, não sei. O título do livro é A História da Humanidade. Ele botou um volume, o Homo sapiens, o Sapiens, e a humanidade Homo.
E nós, às vezes, que temos o Evangelho da graça de Deus, essa Bíblia que descreve, começa com a história da criação desse ser humano, e o modo como esse ser humano ao longo da história passou suas crises, a Bíblia colocou tudo aí, para que nós tivéssemos aquela atitude, de pronto aquela atitude de nos voltarmos para Deus. Aí veio o Evangelho, o Espírito Santo. Aí a gente, por alguma razão, conscientemente ou não, permitiu que todo esse pensamento filosófico, ideológico, fosse causando, eu não vou dizer destruindo ou desconstruindo, mas empalidecendo a verdade distintiva do Evangelho. E nós fomos meio pela maré. E aí eu coloco a terceira questão para o texto, para a gente não ficar só nesse palavrório introdutório. A terceira questão foi que aí nós geramos um potencial de adoecimentos emocionais, espirituais, gigantesco, que nós não estamos conseguindo vencer. Eu digo isso que eu trabalho com gente. Eu tenho crises? Tenho, crises da vida. Todos nós temos. Mas à medida que a gente vai andando muito paralelamente, quem sabe, e também absorvendo essas filosofias, me parece que é a mesma proporção que a gente vai se fragilizando. E a gente tem que lidar com coisas e assuntos e questões que algum tempo atrás, é claro que o mundo é dinâmico, e a igreja está aí, eu já falei inicialmente, que nós cristãos não tínhamos que necessariamente lidar. E além do que, mais gravemente ainda eu penso, isso gerou uma cultura assim da vitimização, não é? E aí, boa parte daqueles que frequentam os templos religiosos, inclusive os de compleição e proposta evangélica e também pentecostal, eles não entendem da necessidade de se envolver pessoalmente com a construção da sua vida, a edificação da sua vida cristã. Porque a ideia do capitalismo, de um lado, gerou os pastores e os líderes e os homens de Deus resolvem para a gente. E por outro lado, outra vertente ideológica criou o seguinte: eu sou assim mesmo, não vou lutar, a igreja, o Estado e tudo cuida da gente. Aí a pergunta é: pastor, como enfrentar isso? Aí eu li essa realidade como cristãos. A gente, no sentido de nós conseguirmos instrumentalizar esses recursos de Deus, não para necessariamente não enfrentar crises, mas enfrentá-las sem que elas adoeçam nossa alma, sem que ela roube nossos valores. Amém? Aí eu vou dizer o seguinte, olha aqui, estamos vivendo tempos difíceis e extremamente complicados no que diz respeito, aqui está, a primeira questão, a paz de espírito e as questões relacionadas à autoaceitação. Deus nos proporcionou sua paz, a fim de alcançarmos a cura das nossas emoções através dos múltiplos recursos que a sua graça nos disponibiliza pelo poder curador de sua palavra. Volte comigo para Evangelho de João, capítulo 14. Vamos consultar um pouquinho, um momento, o que Jesus falou aqui. Veja que o contexto desse capítulo 14, versículo 24 e 25, Jesus está dizendo que se ausentaria dos discípulos, que ele voltaria ao Pai, não obstante rogaria que Deus enviasse outro Consolador para estar com eles,
Mas Jesus percebeu que se eles não tivessem a segurança, a convicção de que Deus liberaria para eles, lhes daria a paz, eles não conseguiriam vencer. Jesus então diz para eles assim: olha, versículo 25 vai dizer assim: tenho-vos dito isso estando ainda convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como, quero chamar a atenção disso aqui, não vou lá dou como o mundo a dá, como que é dizendo, cuidado para que não vos amoldeis, para que não venhais a aceitar, para que não enquadreis na proposta de paz, que o mundo tem uma aí, que é essa filosofia de vida, que ora causa uma tendência à ilusão, a viver, a negar a realidade da vida, o outro a frustração, a negatividade absoluta e o adoecimento da alma. Gente que não percebem a graça de Deus disponibilizada, liberada a eles para vencer. Ele disse: não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor está pedindo, tranquilize, essa paz de espírito. Sabe como é que a gente vai vencer as crises da vida? Quando a gente permitir que essa paz tranquilize o nosso espírito aqui. Pode haver tribulação, vendavais e tempestade à nossa volta, mas o coração e a alma aqui dentro precisa estar repousada em Deus. E isso não é no sentido que eu disse inicialmente, de negar a realidade. É no sentido de que nosso espírito, nossa alma está segura em Deus. É mais ou menos a expressão lá do Salmo 91, embora o Salmo seja um salmo mais messiânico, mas está dito lá, especialmente na versão atualizada. Diz assim: aquele que habita e descansa. A corrigida vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A atualizada vai dizer: aquele que habita e coloca uma aditiva, descansa. Não é que ele vai descansar. Se ele tem a consciência que está habitando a sombra do Onipotente, ele não pode ter outra atitude de alma senão de descansar nele. Ele habita porque habita, descansa, e está descansado porque está habitando. E aí ele apenas confessa, ele declara: o Senhor é o meu Deus e o meu refúgio, nele confiarei. Não é que ele vai, aquele que habita no esconderijo, descansará. Ele descansa e habita. Está descansado porque está habitando. Amém? Mas aí deixa eu fazer uma aplicação aqui. Essa paz de espírito que Deus quer nos dar está diretamente ligada à atitude que o crente tem em relação ao Evangelho, à palavra. Em João 14, olha para mim, por favor, ou olhemos juntos o versículo de número, olha aqui, anterior, o que está aí no versículo 24. Vamos ler o 23 e 24. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha aqui, o meu Pai o amará, e viremos, o que está dito aí? Para ele, faremos nele. E o 24, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Meu irmão, me perdoe a franqueza e a contundência até. Nós nos tornamos um povo cansado de Bíblia. Foi sintomático, pastor Samuel, o senhor ter compartilhado essa questão conosco hoje aqui. Não é por acaso, certamente, evidentemente, eu vou mudar o advérbio,
que a grande e a esmagadora maioria daqueles que frequenta o multifacetado, evangelástico mundo evangélico brasileiro não gostar do culto de ensinamento, que não é o caso desta igreja aqui. Está diretamente ligado à minha atitude que eu tenho para com esta palavra. E essa paz de espírito, ela vai gerar em mim uma atitude diferenciada no enfrentamento das crises existenciais. Eu não estou falando de crises da existência, elas existem. E as crises são positivas. Elas que nos ajudam a crescer. Eu iniciei dizendo que os homens de Deus aí na Bíblia, todos eles passaram por dificuldades. Estou falando daquelas chamadas crises existenciais. O que é uma crise existencial? É aquela que tem direta relação com o sentido, o significado da vida. E onde nós vamos chegar? Aí Paulo, lá em Colossenses, vai dizer, gente, como é que o versículo que eu li começou a dizer assim, gente, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, mude essa sua natureza, pela nova natureza que o Espírito Santo está gerando em vocês. Seja um novo homem, nova criatura, novos homens refeitos segundo Deus. E o que qualifica e o que evidencia essa nova natureza são essas virtudes aqui elencadas. E ele pede, aliás não pede, ele dá um mandamento aqui. Antes ele diz, despivos do velho, como que tire uma roupa velha e vistam-se da nova. E isso tem também direta relação com a minha atitude para com a palavra de Deus. Aí ele vai dizer assim, olha, se não abraçardes, se não assimilardes, se não buscardes essas virtudes, essas qualidades inerentes da natureza de Deus, a paz de Cristo, a paz de Espírito não terá lugar em vocês, no vosso coração. Porque esse senso de segurança, esse senso de estar, essa convicção de estar habitando nele, é que comunica paz ao Espírito, à nossa alma. Só que essa convicção, ela não vem por um mero pensamento positivo. Ela não é coisa que vem das escolas de psicologia, por mais que elas sejam úteis, elas não vêm das propostas e teorias de psicoterapias, elas não vêm por essa voga. Há uns 160, 180 anos, desde que Sigmund Freud passou por aqui, e depois dele outros malucos e malucos, a maioria deles longe de Deus, porque no mínimo eram agnósticos, outros céticos. Mudou-se digamos assim, a perspectiva da força motriz da vida, e ficou pior. Ficou pior. O ser humano, o agente humano de hoje, século 21, me parece, posso até estar um pouco exagerado, está muito mais adoecido do que aqueles que sofreram agruras e combates no passado, porque a questão não é a ambiência à volta, não é o que acontece à nossa volta, a questão é o que povoa e pulula a nossa alma interior. E o homem está vazio de Deus. Deus é uma ideia vaga, mesmo para muitos de nós, Deus é um poder para ser manipulado, Deus é uma ideia distante. E aí nós aceitamos a ideia do cristianismo de mercado, que a gente vem, é atendido, senta aí, e quem assume a tribuna resolve para a gente, ora para a gente, e unge a cabeça da gente, e faz promessa para a gente, que às vezes nem a Bíblia garante, e a gente volta para casa, até a próxima reunião para vir pegar mais um pacotinho. Só que não resolve assim, meu irmão.
Eu estava ministrando uma conferência esse dia, minha esposa estava comigo. E o texto lá era aquele, o termo do sermão da montanha de Jesus. Resolve dizer, esse pronome relativo está dizendo, não são todos. Aquele que ouve. Olha o verbo seguinte aí. Que ouve o quê? Estas. Esse pronome demonstrativo está dizendo, cuidado. O mundo à vossa volta, a cultura vai dar a vocês possibilidade de ouvir N vozes, mas só aquele que ouve estas, não aquelas, minhas palavras, aí coloca um pronome, oblíquo, átono da terceira pessoa do singular, e as pratica, que hoje tem muita prática religiosa que não emana do Evangelho, pastor Samuel. A gente reúne o povão, faz show, não estou dizendo que isso é esse mesmo errado, mas a gente não acordou que isso não está edificando. O elemento vem, esparrama, reza na cara, faz o reteté, faz o aviãozinho, e aquela coisa toda. Ele está praticando, ele tem uma prática, mas não é a prática que emana da palavra. Porque o texto diz, e aquele que as pratica, a prática que não vem da palavra, não garante cura. E a gente tem uma multidão de gente sobrecarregando nós pastores com picuinhas, cabelo de ovo, chifre em cabeça de cavalo, que o cabra não cresceu. Tem 30 anos de crente, faz questão de lascar a carteira de membro na cara da gente, mas com as mesmas picuinhas da infância da fé. Não cresceu. Aí, o problema, ou os problemas se agigantarão, evidentemente, ué. A multidão, as pessoas estão vindo. Mas naquela dela, eu vou esperar o pastor resolver por mim, o obreiro vem e vai me ajudar. E bom que nós nos ajudamos mutuamente, está aqui no texto. Mas uma segunda e penúltima verdade que esse texto nos coloca, para a gente vencer essas crises, está bem no texto assim, olha, aprender a suportar a carga da vida, inclusive quando isso dizer estiver a ver com pessoas ruins. Nesse verbo aqui Paulo está dizendo, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Essa ideia, essa compreensão, a meu juízo aqui, pouco errada, influenciada pela cultura e as ideologias à nossa volta, criou uma proposta de felicidade inatingível. Geralmente definida e conceituada e proposta por essa filosofia adjacente à nossa volta. E a gente assusta, meu Deus, mas aquela pessoa tão famosa, aconteceu com ele. A gente já tinha como, porque a cultura entendeu que a gente não precisa ter essência, precisa ter aparência. Não precisa ter conteúdo, precisa bombar nas redes, ainda que o sujeito seja pluma levada pelo vento. Aí falta substância, falta peso, densidade, gente muito vazia. Vocês já ouviram falar muito sobre isso aqui. Gente que a gente para com ele para conversar sobre as coisas da vida, sobre Deus, não tem nada lá na alma, é miolo de pote. Já viu miolo de pote? É oco, é vazio, não tem sentido, perdeu o sentido da existência. É aí que é a ideia de crise existencial, é existencial. Porque é verdade, Jesus falou, o Evangelho afirmou em diversas ocasiões, que este sistema aí, chamado mundo, é do maligno. E a proposta desse sistema é nos desumanizar, não é nos desumanizar. Humanos somos, o judeu falou lá, o homo sapiens, a humanidade sapiens é a humanidade homo. O problema é que nós estamos desumanizados. A gente não percebeu
que a essência, a moral mais profunda, a tentação do Éden que levou o homem à queda e causou o seu profundo adoecimento, foi a tendência, a mentira dele dizer: você será igual a Deus. Quando ele aceitou essa coisa, na tentativa de ser maior do que podia ser, tornou-se nada. Tem um teólogo e um filósofo também, o pastor John já deve ter lido dele, Pierre Teilhard de Chardin. Era um teólogo francês, geólogo, ele era um cara muito qualificado. Ele escreveu alguma coisa para dar resposta à teoria evolucionista darwiniana, que é uma teoria da evolução orgânica de energia jogada ao acaso, sem uma mente por trás. Teilhard de Chardin criou a teoria da evolução teísta. E lá ele faz uma análise da queda, do pecado original, de que quando o homem caiu, ouvindo a proposta do diabo lá, sabe o que aconteceu com ele? Ele entrou num estado, num processo de retroprogressão, progressão para trás. E não há uma tática melhor para isso, eu vou encerrar falando da terceira aplicação do texto, do que a gente ficar engambelado por grandes realizações. Deus sempre trabalhou pelo comum. É outra tese que me perturba ultimamente. Quando o mundo evangélico achou necessário, que ajudaria Deus a criar uma ideia de um Deus muito gigante, que Deus precisa da ajuda da gente, e que para ganhar e as pessoas para o Evangelho e para Jesus, a gente tem que cada culto contar um milagre, algo muito mais portentoso do que outro, que a gente perdeu a capacidade de conviver com a ordinariedade de Deus. Eu vejo lá em Gênesis, pastor Edmilson, que comumente a Bíblia diz que era comum que no virar do dia, no entardecer do dia, Deus passeava no jardim e conversava com Adão, assim, comumente. Vem o diabo e falou assim: não, você pode saltar para mais algo, ser catapultado a algo maior. Deus sabe que o dia que dela comeres, a serpente falou, o diabo falou para Eva lá: você será igual, semelhante a ele. Foi a queda. E aí, eu vejo o seguinte: sem essa capacidade de viver a vida mais no comum, a gente não suporta os outros. Gente muito perfeita, é difícil de conviver com eles. Ninguém gosta de perfeccionista. E olha que minha esposa está ali, ela sabe que eu tenho uns lados assim ruins, nesse aspecto. Mas ninguém suporta um ser humano perfeito. Quem cobra demais dos outros, acaba não suportando as fraquezas, nem suas próprias. Mas há outro fator aqui, eu encerro com essa terceira aplicação, que está aqui, olha. Permitimos que a palavra do Senhor habite, e eu gosto desse texto aqui, porque diz: habite abundantemente, trazendo a nós o quê? Eu quero chamar a atenção só para essa palavra aqui. Aliás, 3 palavras básicas que tem a ver. A vida nós não vamos viver com mais facilidade a vida, se não permitirmos que essa palavra gere em nós essas 3 coisas. Primeiro, sabedoria, a arte do bem viver. O mundo hoje acha que informação demais, ou mais informação, facilitaria a vida. Ficou pior. Tem muita gente, biblioteca ambulante, que não sabe gerenciar os conflitos mínimos da existência, mete os pés pela mão a toda hora. Que à luz de Deus, sabedoria não é saber muito. Sabedoria é saber ser sábio. E ser sábio à luz de Deus é a capacidade de entender que a vida é assim, e ela tem crises, e ela tem dificuldades, e eu vou usar os recursos de Deus para administrar essas crises e crescer nelas. Alguém disse, um sábio lá do passado, disse que o primeiro capítulo
no livro da sabedoria de Deus, chama-se juízo, bom senso, sensatez. Eu acho que foi por isso que lá o dia que José interpretou o sonho do faraó, o José aproveitou e falou assim: aconselho-te que provejas de um homem sábio e ajuizado, porque é os dois lados da mesma moeda. A outra palavra, ensinando-vos. A gente tem que se permitir, irmão, ser educado. Agora, só educa quem é educável. Só pode ensinar quem é ensinável. Fiquem em pé, todos vocês. Eu penso, meus amados irmãos, e quando a gente entender que é deixando essa paz do Espírito, ou de Espírito, inundar nossa alma, quando nós aprendermos que a vida é feita de gente como a gente, e que a gente precisa na caminhada da vida, levar as cargas uns dos outros e nos suportarmos. Inclusive o texto diz lá, se necessário, perdoando-vos uns aos outros. Se, engraçado que o texto não colocou alguém, né? É algum. Você já parou para observar isso aqui? Não é alguém, é algum. Tiver alguma coisa contra o outro, perdoai. E outro fator, vai dizer aqui, olha, depois que essa palavra estiver habitando o nosso coração, a gente precisa se deixar ser ensinado. Nem Deus pode ensinar alguém que não é ensinável. E eu estou na igreja há muito tempo, eu vejo gente assim, não, eu já cheguei lá. Mas verdade seja dita. Verdade seja dita. De mamano a caducano, de grego a troiano, de goiano a baiano, essa cultura veio de lá. Quando o cara chegou a um certo patamar, ele não assenta para a gente. Uma das coisas que eu mais admirava, porque até fui membro, ovelha dele, o pastor Oswaldo Silva. Qualquer pessoa que estivesse ensinando, ele estava lá na primeira poltrona e com um papelinho, uma caneta. Hoje o cabra tem um certo lustre e ele não senta para ouvir ninguém. Aprende uma terminologia nova aí, um palavrório tecnicista, que não passa de verborragia vazia. O cara acha que sabe tudo e não sabe patavina. Porque quem acha que sabe é porque não sabe. Porque todos que sabem um pouco, necessariamente ele fica consciente que não sabe. Porque quanto mais se sabe, mais a gente sabe que não sabe. Porque para saber de Deus é muita coisa. Então, eu não vou dizer que sei, quanto mais que sei, eu já não sei. Pois que Salomão falou, né? O tolo, exatamente por ser tolo, exibe tolice. O sábio, porque é sábio, ele nunca diz que sabe. Quem quanto mais sabe que não sabe. Não é? Especialmente em relação a Deus. E aí manda, ensinando. A gente precisa ser ensinado. Terceira palavra, encerra aqui. A gente precisa aprender a nos admoestar com essa cultura chamada da fé. Eu deixei isso para essa conclusão aqui. O que é a cultura da fé? Eu fico olhando, e não é que eu sou arpolatra, mas nós deixamos de cantar músicas que mexem com os nossos neurônios, porque nós queremos mexer só com o esqueleto, com a emoção. E o cara vem, participa do show, é tudo muito bom, mas é como se fosse lá no show do Roberto Carlos também. Sai com a cabeça vazia, não cresceu nada. E quando a gente propõe, vamos cantar o hino 15, que eu canto todas as vezes pensando na profundidade daquela letra, porque ele descreve o Evangelho, e a minha experiência de conversão foi na cruz. Quando eu canto compreendendo que Jesus estava lá por mim, meu coração tem que ficar contristado, isso é Evangelho aí. Mas a gente canta
balbucia palavras. A gente não traz o cérebro. Aí como é que a gente vai? E essa qual é a cultura que deve fazer parte de nós? Está aqui, ó. Admoestando-vos uns aos outros. Com quê? Com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Boa parte dos crentes aí, eu não estou falando da nossa Assembleia de Deus, mas olha lá que também, infelizmente, eles perderam o apreço por essa cultura de igreja. Ele até vem naquele evento, em função do elemento. Aí, do elemento que está no púlpito, e ele perdeu de vista a palavra. Porque não interessa a ele o conteúdo pregado, interessa o agente pregador. E está errado, do ponto de vista de Bíblia. Porque o poder está na palavra. Eu gosto disso, aos Romanos 10, 17. Porque a fé vem pelo, amém, ouvir, né? Ouvir implica decodificar, discernir, compreender. E tem uma versão que diz assim: não basta só ouvir a leitura, a fé vem pelo ouvir a pregação, pela. Lá no texto original, essa palavra pela palavra de Deus tem a ideia de instrumento. Toda fé que não nasce da palavra, gerada por ela, pode ser espúria. E o pastor, e eu notei que o senhor falou aqui no domingo, quando o diálogo lá do Filipe com o eunuco. Hoje, basta a pessoa se emocionar e vir a gente falar, pode. O homem estava lendo a Bíblia. O Filipe chega, você compreende o que lê? Falou, não estou compreendendo, porque eu preciso de um professor. E aí convidou o Filipe para subir. E o homem pediu o batismo. Falou, eis aí, água, o que me impede de ser batizado? O Filipe falou, é lícito, desde que você crê de todo o seu coração. Mas no que ele creu? Tem gente achando que basta crer. Deixa eu dizer para você, não basta crer, tem que saber em que se crê. Tem muita gente honestamente errada, sinceramente enganada. Talvez o Filipe perguntou para ele, o que você crê? Ele falou, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso para nós é bagatela. A gente precisa saber quem é Jesus. A gente tem uma emoção, porque a cultura lá descaracterizou nossa fé. Perguntar em que você crê, eu não sei, eu estou aí nesse povão aí, estou indo aí. Não. Aí João 4, 8 e 24, Jesus falou assim para os judeus, olha, se vós não crerdes que eu sou, e ele tinha dito lá, antes que Abraão existisse, eu sou. O judeu falou, esse homem está maluco, endoidou. Você não tem 50 anos e dizes que conheceu Abraão, e Abraão viu o teu dia? E os judeus entenderam, quando ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava revocando o nome de Jeová, lá de Êxodo 4, falou, não pode ser humano. Aí Jesus do 24 vai dizer, se vós não credes que eu sou, morrereis os vossos pecados. E tem gente achando que a salvação é só vir aqui e cantar uns corinhos, fazer uma coreografia e receber uma lambuzada na cara, já está garantido. Não está não, tem implicações no que crê. Não basta crer, tem que ter uma cultura. Ele, não, eu não preciso saber se Jesus, acreditar se Jesus nasceu virginalmente ou foi concebido virginalmente, se ele é o verbo encarnado, se ele é filho de Deus, se ressuscitou. Eu estou crendo nele. Aí Jesus virou o quê? Um grande homem da história, né? E muita gente está contente. Ele é um líder, um empresário que abriu uma empresona há 2000 anos e rende muito. Aí nós falamos muito dele como líder, mas não como Deus encarnado. Ele já virou até psicólogo. Ele cuida de algumas cositas da alma do homem, mas não põe o dedo lá na ferida, onde está a causa. Porque a gente não quer conhecê-lo como tal. A cultura mudou. Pai querido, eu quero pedir o seu Espírito Santo mais uma vez. Seja o nosso consolador, o nosso instrutor. A tua igreja está vivendo esse tempo. E nós percebemos pela revelação da sua palavra e as profecias já cumpridas, que nós estamos no apagar das luzes, do limiar deste tempo,
Dá-nos graça, Senhor, para nos mantermos distantes, ainda que vivendo no mundo, distantes da cultura, da filosofia, da ideologia deste mundo. Satura-nos da filosofia, da cultura, do saber da Tua palavra. Eu rogo a Ti esta noite, mais uma vez, Espírito Santo, derrama sobre nós um reavivamento que nos traga de volta ao Evangelho e que nós voltemos a nos encantar com Ele. Seja o Cristo, o Jesus da manjedoura ou o Cristo da ressurreição, nós vamos quedar-nos aos pés desse Cristo e o adoraremos como o Filho eterno de Deus. Que o Teu Espírito Santo dê à nossa mente, a cada um de nós, a percepção de que a fé cristã, a Tua palavra, o Evangelho, legou a nós algo que nenhuma outra religião, ideologia ou filosofia tem. O Deus Emmanuel, Domenic et Savenish. Aleluia. Só que a gente não percebe o Emmanuel mais. Outras religiões adoram relíquias fossilizadas do museu, das filosofias e das ideologias construídas pelos homens. Nós temos um Deus vivo e presente. Ele está aqui, eu sei que o Senhor está aqui. O túmulo está vazio, o nosso Cristo vive, reina, e nossa alma precisa redescobrir isso com gozo e alegria, a fim de que voltemos a nos encantar com essa proposta, e ao subir à Tua casa, quando formos convocados, nós venhamos aqui, subamos aqui, com essa convicção, com a vibração maior, porque somos da cultura da fé. Nós temos salmos, temos hinos, temos cantos espirituais, e o Espírito Santo tranquilizando a nossa alma e dizendo para que a gente volte para o seio e o recôndito do Seu seio, ó Pai. E aí a gente pode afirmar: o Senhor é meu, o Senhor é meu, o Senhor é o meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, por favor, nos desperte para isso. Obrigado, gente.